Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Jesus, o Pão da Vida. Texto áureo, eu sou o Pão da Vida, João, capítulo 6, o verso 48. Verdade prática, Jesus é o Pão da Vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 6, versos 1 a 14. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo, refletir a respeito aos desafios da fé. E terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como pão do céu. Presbítero Edivaldo, superintendente da nossa escola dominical na ADEC Santa Cruz, e professor Joás. Nós estamos hoje diante de uma lição muito boa, Jesus, o Pão da Vida. E nessa lição nós vamos estudar, o nosso foco hoje é exatamente o capítulo 6 de João. Nós estamos falando desse trimestre e o verbo se fez carne. Muitas vezes Jesus falava por parábolas e ele falava numa linguagem que quem estava ali perto, os seus ouvintes, iria entender. Quando ele usou essa comparação que ele é o pão da vida, todo mundo entendeu que a palavra dele é alimento para a alma. Assim como o pão vai saciar o nosso corpo físico, a palavra que vinha de Jesus também iria saciar a necessidade espiritual do homem. E ele falou isso bem claro, né? Falou isso bem claro. Essa lição de hoje, quando nós falamos desse alimento espiritual, o que nós podemos destacar nela, presbítero Edivaldo, professor Joás? Eu falava em off com o professor Joás em relação à ideia de alimento espiritual que se tem nos dias de hoje. É fato que a própria ciência reconhece que nós temos que alimentar espiritualmente. São 3 as formas de se alimentar. Nós temos as necessidades biológicas, que é a necessidade física, a necessidade também, hoje a gente fala muito da questão da saúde mental, da necessidade de alimentar a mente e de alimentar o espírito hoje, né? Aí existem várias formas de se alimentar, tanto o corpo, como a alma e como o espírito, né? Essas questões da intelectualidade da alma, né? Se reconhece, né? As ideias que se tem de como se alimentar, e Jesus ele vem trazendo o pão, que é um alimento tão milenar, né? Tão conhecido em todas as sociedades, para se dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então é algo divino, é algo sobrenatural que ele oferece para as pessoas se alimentar. Essa comparação do pão ela é antiga, né, professor Joás? Ele tá fazendo uma analogia até com a história daquele povo que provou do pão que desceu do céu, o maná, o panis angélicos, que Asaf chama de pão dos anjos, né? O panis angélicos, e ele se apresenta como ele sendo esse pão que desceu do céu e sendo superior ao maná. Então, Jesus, é capaz de suprir toda a necessidade que o nosso espírito tem de alimento espiritual. Só ele é capaz de suprir essas necessidades. A gente, às vezes, a gente ouve até testemunho de algumas pessoas nesse sentido, que buscaram saciar essa fome do espírito em espiritualidades diversas, né? E isso não veio a ter sucesso até que se deu esse encontro com Jesus, e aí que essa lacuna foi preenchida, porque é só ele que tem essa capacidade de suprir, né, com os nutrientes que o nosso espírito precisa, né, suprir o nosso espírito de tudo que ele precisa. Hoje se fala muito em saúde física. E é claro que se percebeu que não basta estar bem fisicamente. Aí fala-se de saúde mental. Hoje fala que saúde mental é tudo hoje. Fala-se pouco, mas agora se fala na questão da saúde espiritual. E este é o foco de Jesus. Essa multiplicação dos pães, ela denota que o Senhor Jesus ele está preocupado com o nosso físico, ele está preocupado com o nosso mental, mas que só ele pode suprir a necessidade, esse vazio espiritual que existe no ser humano.
né? Na lição passada a gente falava da questão de ser adorador. E para mim ser um adorador, eu preciso preencher esse vazio. E o que acontece quando eu preencho esse vazio? A presença dele é tão grande na minha vida que eu vou ter para repartir com o outro. Aí explode um rio de águas vivas, fluirão de você. Então explode de mim também alimento, condição de hidratar, de falar para alguém que este pão, ele sacia a fome do sedento. Isso é muito interessante quando a gente pensa nesse sentido. E é tão importante isso que você está falando, presbítero Edivaldo, porque na multiplicação dos pães, e a gente vê isso nos evangelhos, tá? Nos evangelhos sinóticos que a gente vê, o próprio Jesus queria, aqui nessa palavra mesmo, desse capítulo, ele pergunta, ele fala assim, dá-lhes voz de comer. Ele falou para os discípulos. E aí Filipe não entendeu, falou assim, espera aí, Senhor, nem se a gente tivesse 200 dinheiro e a gente está longe, a gente está num deserto, e se a gente tivesse 200 dinheiro não dá para comprar pão para essa multidão toda. Não era uma questão de dinheiro, era uma questão de não ter o produto. Exatamente. Né? É interessante porque não tinha o produto, Jesus só estava testando, ele já sabia, o evangelista João, e é interessante que isso é narrado tanto em Mateus, Marcos e Lucas, é o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos, né? E ele vai dizer, ele sabia o que tinha que fazer. Interessante, né? Eu acho muito legal isso, professor Joás, porque Jesus falava em parábolas e algumas vezes os discípulos não entendiam, tanto é que chamava ele à parte. Essa aqui mesmo, Jesus sabia muito bem, dar-lhes voz de comer. A resposta rápida e pronta do discípulo, do apóstolo, indica que eles mesmos já estavam preocupados com a situação. Essa multidão já está todo esse tempo nos seguindo, né, seguindo o mestre junto conosco, e eles não têm o que comer. Como é que isso vai ser? Até quando, né, eles vão seguir o mestre e vão conseguir permanecer de pé? Eles já estavam preocupados, o que a gente pode fazer? Já estavam com certeza planejando algum tipo de logística. E quando ele fala do jeito que ele fala aí, né, demonstra também que por mais que eles pensassem numa solução para o problema, não tinha solução lógica, né? Solução natural, só um milagre, e foi o que Jesus fez. Então é uma parábola, assim, não uma parábola, é uma ilustração da nossa condição, né? Da condição do espírito humano. O espírito humano só pode ser nutrido por Jesus. Muito bom. Professor e presbítero Edivaldo, é muito interessante, nós já estamos aqui dando uma introdução do que será essa lição, nós estamos apenas começando, a palavra-chave é vida. Interessante que se a gente estudar o contexto, ou seja, os acontecimentos anteriores a essa multiplicação dos pães, e aí a gente tem que ler os evangelhos para entender isso aqui, está escrito, mas para a gente descobrir esse detalhe, que foi o seguinte: João Batista morre, ele é decapitado. Jesus ficou comovido com a situação. Claro, nós estamos falando de alguém que tem sentimento, 100% homem, 100% Deus. Tem sentimento. E ele percebeu que os discípulos tinham saído numa missão e eles estavam há algumas horas ou alguns dias talvez sem comer. Então o que ele faz com o discípulo? Diante dessa perda de João, desse acontecimento maléfico de um governador, dessa morte tão cruel, ele chama os discípulos para um deserto, para um lugar à parte para descansar. Olha o cuidado com a inteligência, com o emocional, né? Então Jesus se preocupava com isso também. Só que quando a multidão viu Jesus indo para esse lugar, a multidão foi à frente dele. Os evangelhos mostram isso para a gente. E Jesus ficou com compaixão. Eu quero falar aqui o seguinte, que essa compaixão é diferente de ter empatia. Que a compaixão, se a gente for olhar a exegese dessa palavrinha só, foi esmiuçar ela, é alguém que sente dor nas entranhas pelo outro. Ele sente tanto que dói nele a dificuldade do outro. E é aqui que acontece esse milagre. Então Jesus supriu a necessidade física, que é a biológica, a necessidade emocional, que tem tudo a ver com o que nós pensamos, com o que nós alimentamos, julgamos para dentro da nossa mente, e também a necessidade espiritual do homem.
Foi completo esse milagre, né, professor? Tratar o homem na sua integralidade, né? É o evangelho integral. Quando você pensa no evangelho, às vezes a pessoa pensa só na necessidade física. É claro, né? A religião pura e verdadeira é aquela que atende o órfão e as viúvas nas suas necessidades. É claro que o serviço social desenvolvido por um cristão, ele é muito importante. Mas essa questão do trato emocional hoje é muito maior do que a demanda de 20 anos atrás, que era uma demanda física, era uma demanda de necessidade física. A grande demanda hoje que nós estamos trabalhando dentro e fora da igreja são necessidades de cunho emocional e de cunho espiritual. Hoje se trabalha muito mais nas igrejas a questão emocional, a questão dos conflitos emocionais dessa geração fluida, né, que Balmer fala, nós estamos vivendo uma geração fluida. Essa geração fluida, ela tem muitas necessidades emocionais. E a grande necessidade hoje, ela é espiritual. É tratar o ser humano na sua integralidade. Isso é muito importante. É um grande desafio, né, professor? O homem, por muito tempo, foi visto como um ser puramente biológico, como os outros na natureza, né? E a ciência moderna já tem, com ampla divulgação, né, de artigos nesse sentido, já tem demonstrado que a nossa Constituição é biopsicossocial. Eu incluo o espiritual ainda. Hoje biopsicossocial e espiritual. Hoje já tem artigos nesse sentido, falando dessa quarta camada, né, que é a espiritualidade, né? O cuidado integral deve abranger essa área também, a área da espiritualidade. E aí tem visões muito plurais sobre o que seria essa espiritualidade, mas já se entende que é uma parte da concepção do homem, uma parte da estrutura do ser humano, né, a parte espiritual, e isso exige cuidados também. Agora, a gente não pode se eximir de uma área dessa em detrimento das outras, e também não pode encarar elas assim, de forma particionada, né? Cuidar só do corpo, Nós participamos recentemente aqui de uma palestra sobre o cuidado do corpo, o quanto isso é importante, mas a gente não pode perder de vista a nossa integralidade, né? Quando eu cuidar do corpo, eu tenho que lembrar que o mental também precisa estar bem, o espiritual também precisa estar bem, o emocional também, né? O cuidado precisa ser integral. E Jesus, quando faz o que fez aí, nesse milagre da multiplicação dos peixes, ele está provendo exatamente isso, cuidado integral para todas as necessidades, né? Não só a fome, que era a primeira preocupação deles, né? Mas para todos os outros aspectos da humanidade. 2 pontos eu destaco aqui, a gente faz uma leitura de pelo menos 3 parágrafos aqui dentro do capítulo 1, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. 2 pontos eu destaco aqui. Primeiro, na década de 70, quando os fundadores das APACs em todo o Brasil, que nós conhecemos hoje, e a gente conhece aqui, nós 3 conhecemos de viver, né, de participar, de ter esse trabalho há muito tempo, aqui um trabalho da igreja, um dos pilares da instituição é exatamente a espiritualidade. Isso o doutor Mário Franz também, que foi um dos fundadores, eles entenderam isso, a necessidade da espiritualidade. E segundo ponto aí que o professor Joás falou na sua última fala aí, é quando nós olhamos para a psicologia da administração, né? Quando a administração quando a psicologia somou muito a sua contribuição, deu uma contribuição na administração, na gestão de pessoas, o Maslow, ele criou aquela pirâmide tão famosa. Ele colocou ali 5 necessidades. A primeira ali, que é a base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas, isso que você falou. Mas se faltar necessidade, se a necessidade fisiológica não for suprida, se ela não tiver um suprimento, se ela não for atendida a necessidade, nenhuma daquelas 4 para cima ali vai resolver. Vocês perceberam que essa lição da multiplicação dos pães, ela vai muito além de que só pegar o pão, partir e entregar? Ela está suprindo o homem na sua integralidade? Olha que legal isso.
É interessante, porque eles estão buscando o espiritual, eles estão caminhando atrás de Jesus pelas palavras, e as palavras dele não eram como as palavras das pessoas da época, eram palavras de vida, palavras que tinham poder, que tinham autoridade. Então eles queriam ouvir, porque aquilo supria o vazio na alma daquela multidão. Mas Jesus já tinha percebido a necessidade também corporal, biológica, necessidade biológica. E através do milagre, ele tenta passar uma mensagem muito maior, que depois a gente vai perceber que ela não foi compreendida. Porque em vez da multidão voltar pela palavra, eles voltaram pelo pão. Esse que é o grande problema hoje. Olha bem, a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro McFish da história, né? Nem foi nem um McDonald's, foi Jesus. É claro que de um tom assim de brincadeira, mas é uma realidade implícita e explícita na Bíblia. O milagre propriamente dito. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Tanto é que eu gosto dessa narrativa de João, porque ele fala que existia ali um rapazinho, um menino, com 5 pães e 2 peixinhos. Se a gente for olhar o original, não era um adulto que tinha pão e peixe, era uma criança, um menino. E o interesse da multidão, que era exatamente ser alimentada, né? Eles iam atrás de Jesus por causa das curas, dos milagres, e Jesus injetava neles a palavra de vida. E parece que o cenário se repete hoje em dia, né, professor? A gente vê muito esse tempo. Mas hoje inverteu, né? Os pregadores oferecem isso para a multidão. A multidão ia atrás disso em relação a Jesus. Hoje existe um grupo de pessoas que oferecem. Vem que você vai receber, vem que você vai conquistar, vem que você vai triunfar. Então hoje existe esse mercantilismo com a palavra de Deus, né? Você dá tanto que você recebe tanto. Infelizmente, hoje existem lugares específicos para algo que Jesus condenou no início do seu ministério. Verdade. Professor, se tratando desse primeiro capítulo aí, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, é um milagre tanto pelo fato, 5 pães e 2 peixinhos, eu fico imaginando assim, pegava um pão, partia, enchia um cesto, enchia 2, 3, 4, repartiu de 50, 50, de 100 em 100, e quanto mais partia, mais pão tinha, quanto mais partia, mais pão tinha, e assim com os peixes também. Imagina a fé dos discípulos vendo aquilo ali, repartindo, e todo mundo que estava vendo aquilo acontecer, porque só tinha 2 peixinhos e 5 pães. Imaginar que isso encheu 12 cestos. Sobejou. E no final todo mundo já estava saciado, né? E ainda sobraram 12 cestos. Então foi um milagre tremendo. Mas não foi a única vez que isso aconteceu, né? Esse tipo de milagre. E isso atraiu multidões maiores, com o foco puramente material, né? O foco de saciar puramente a fome física, né? E não era esse o foco de Jesus, né? O foco dele era cuidar do ser humano de forma integral, né? E assim, é triste constatar o que vocês já falaram aqui, né? Que há hoje muitas comunidades que professam a fé cristã que estão com foco desajustado também, né? Focando muito na parte material, né? Há um cuidado exagerado com coisas, há um cuidado exagerado com sistemas e um descaso, um descuido com pessoas, né? O que se constata em muitos lugares. Pensar que a gente ouviria falar de área VIP em igreja cristã, né? Pessoas de uma outra categoria, outro nível, de um outro nível, estão aqui, né, na reunião, no culto, então tem que ter um lugar especial para elas e tal. Isso é uma deturpação, né, do ensino do Evangelho, e muito por conta não só da liderança, não só daquela comunidade, né, mas da mentalidade que se instaurou, sabe-se lá quando, né, e que está se alastrando cada vez mais hoje, de que a gente pode idolatrar pessoas, né, desde que elas sejam das nossas, né? Se é um cantor gospel, tudo bem, né, eu idolatrar,
né, eu ter um fã-clube dele, torcer para ele ganhar o troféu sei lá qual, né, e arrastar multidões, né, para ir atrás desse ídolo. Tudo bem se for um pregador, um coaching cristão, né, a gente idolatrar ele, a gente tratar ele de uma forma especial, né, ou para ouvir ele pagar fortunas milionárias e coisas do tipo. Quando que isso virou normal? Não sei, né? Mas não é bíblico, né? Não é esse o evangelho que Jesus apresentou, né? Jesus apresentou esse evangelho do cuidado integral, da prioridade nas pessoas, né? E não nas coisas, né? O foco não deve estar no material, o foco deve estar no espiritual. Eu acho interessante como o comentarista ele termina esse primeiro ponto, que ele diz assim, ó, o último parágrafo, ele diz assim, ó, de fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele, Jesus, sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Olha que profundidade é isso. Nós, hoje pela manhã, tomamos o café, nós almoçamos, à tarde nós tomamos outro café e à noite nós vamos jantar. Então, as necessidades, elas sempre virão, elas sempre existirão. Mas é aquilo que você falou, é tratar das necessidades que é fundamental, as necessidades da alma. Você estar bem, essa questão espírito, alma e corpo. Para a sociedade é corpo, alma e espírito. Mas para a palavra de Deus é o contrário, é de dentro para fora. É espírito, alma e corpo. Isso é muito interessante. É uma integralidade tratando do problema em si. Qual o problema da humanidade hoje? Pecado. Então tem que começar de lá para cá, de dentro para fora, né? Dá uma segurada aí, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco e a conclusão dessa lição que é muito boa. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV, nós estamos falando hoje da lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Nesse capítulo 2 agora, professor e presbítero Edivaldo, Jesus desafia a fé dos discípulos. Falamos muita coisa sobre isso também. Primeiro, Jesus subiu ao monte. Segundo, o desafio para os discípulos. E terceiro, uma lição de provisão. Como nós já citamos muita coisa do que está escrito aqui, eu acho que vale a pena a gente entrar nesse comentário aqui para a gente ganhar tempo também. Jesus subiu no monte e viu que a multidão estava como que ovelhas sem pastor, e ele sentiu compaixão. Ele vai e fala com os discípulos, dá-lhes voz de comer. Mas ele já sabia que os discípulos não tinham provisão. Mas Jesus é a própria provisão. É o Jeová Jirê, né? Não é? É o Deus da provisão. Isso é maravilhoso. Quem tem Jesus tem tudo. Já dizia um hino antigo, né? Quem não tem Jesus não tem nada. Dedos de Davi. Então a gente pensa no sentido assim, por mais difícil que esteja a sua situação, por mais você esteja apavorado, se Jesus está com você, é tudo. Então a gente precisa compreender que se tem Jesus, tem tudo. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença maravilhosa do Senhor Jesus na nossa vida. Professor Joás, eu fui convidado da nossa ADEC, querida ADEC Santa Efigênia, bem recente agora, numa sexta-feira que eles estavam trabalhando um tema, Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E estudando esse texto, orando, pedindo a Deus uma palavra para a igreja, eu fui estudar o texto e descobri algo tão assim, tá lá implícito, tá escrito, e a gente fica assim, tem hora, oh meu Deus, por que o versículo esse mesmo versículo de Apocalipse 3:8 que fala que eis que diante de ti pus uma porta aberta, antes desse texto aí, está escrito assim: conheço as tuas obras, ponto e vírgula, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Bom, o que é a porta aberta e o que é a obra que a igreja precisa fazer? A porta aberta a gente sabe que é Cristo, sem dúvida, né? Provisão e etc, etc. Mas essa porta está vinculada à obra que a igreja faz. E essa obra é a obra que glorifica o nome do Senhor. Então, se a igreja ela está vivendo o evangelho, suprindo a necessidade integral do homem, sempre vai haver provisão. Que a provisão vem de Deus, vem de Cristo. Lição que os grandes missionários estão sempre ensinando para nós, né? Olha Guilherme Miller, né? Que
assim, os pães eram providos com oração. Senhor, faltou pão. Aí Vamos orar. nada menos do que a carruagem real para na porta. Para na porta, um monte de pão, né? Uma oração assim, Senhor, falta pão. E aí? Então, quem tem ele não tem falta de nada, porque ele é o pastor que supre todas as necessidades, né? Quem tem o pastor não precisa de mais nada. Mas na contramão disso eu entendi o que o senhor quis dizer. A porta está aberta, mas o Senhor espera uma atitude da igreja. Isso. Então, quando a igreja coloca o pé, Deus coloca o chão. Isso. Então a gente tem que compreender o seguinte: não podemos ficar inertes. Sim. Quando ele diz, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Vamos orar para que o Senhor envie ceifeiros. Então, é nesse sentido. Houve o problema. Filipe falou assim, nem 200 dinheiro vai resolver o problema, nem se tivesse dinheiro. Aí alguém vai lá e fala, mas tem um menino aqui, um garotinho aqui, que tem 2 pães e 5 peixes. Para Jesus já dava para resolver. Então, assim, mas para eles resolveram o problema do menino. Então, mas a atitude em si, ela torna o milagre viável. Isso é maravilhoso. Felipe com o André, né? É tão verdade isso que você falou, presbítero Edivaldo, porque quando a gente olha Marcos 16:15, Jesus dá uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora olha, e estes sinais hão de seguir. Se a igreja ficar parada, os sinais vão ficar parados também. Agora, se a igreja for, os sinais vão seguir. E nesses sinais tem provisão, tem bênção, tem livramento, tem tudo que a gente pode imaginar. Tem a provisão para o momento. Êxodo 3:14, né? Eu serei o que serei. E Deus supre a necessidade. Isso é resposta para muitos dos questionamentos da igreja moderna, né? Onde já não se acredita mais nesses tipos de milagres, né? Poucos são os que entendem, como nós pentecostais, né, que a atuação dos dons está em plena evidência, né, e todos eles. Todos. E assim, então por que já não se vê mais como se via há 20, 30 anos atrás? É a pergunta de muitos hoje. Talvez seja por causa da inércia, né? Essa falta de atividade, né, no reino, que esteja causando essa paralisia, né, digamos assim, né, das manifestações espirituais, dos dons e tudo mais. A gente lembrou aqui do Guilherme Miller, talvez a gente devesse se perguntar, aquele tipo de provisão, daquele nível, né, aquela quantidade de pão para aquela quantidade de crianças, aquilo aconteceria se não houvesse alguém com a intenção, com o coração de Guilherme Miller, né, quando fez aquele tipo de oração, criança, né? Tipo assim, haveria provisão milagrosa de pão para quem está parado, para quem não está obedecendo à voz de Cristo? A gente precisa se perguntar, né? E aí isso nos leva ao nosso ponto aqui. Por que não está vendo? Por que eu não estou vendo? Deus faz, por que eu não estou vendo? É para se perguntar para o cara do espelho, por que eu não estou vendo? Né? O que eu estou fazendo para ver? Bom, já que nós já estamos falando em pão, e nós três aqui conhecemos, talvez o professor Joás é o que mais conhece pelo fato da Secretaria de Missões, pastor Luco, por exemplo, que está em Guiné-Bissau. Nigéria, exatamente. Guiné-Bissau estava o Felipe, né? Pastor Felipe. Hoje ele está Ele está em Guiné-Bissau, né? Não, ele está... Ele teve em Guiné-Bissau. Porto Príncipe. Ganhou o bebezinho recente agora, né, irmã? Deus abençoe. O pastor Luke, a última vez que ele esteve no Brasil, nós tivemos o privilégio de almoçar com ele, e ele contou uma experiência muito legal, porque na Nigéria, um lugar assim com pouco recurso, as aldeias que ele tem o trabalho missionário, a frente missionária, ele quis montar uma padaria, porque as crianças não têm o que comer. Não tem.
E ele então orou e fazendo um trabalho aqui, ele é jocum também, jocumeiro, e sabe o que é experimentar essa provisão de Deus. E Deus enviou recurso, ele montou padaria. Pensa num lugar assim, de uma escassez tremenda, em índice de as crianças desnutridas e etc, etc. E ele tem uma padaria e uma escola. Olha a provisão que Deus mandou para um lugar assim, praticamente com nada de recurso, e Deus supriu a necessidade. E através dessa padaria ele está conseguindo alimentar um monte de crianças lá, eles mesmo fazendo, ensinando. Olha a provisão, isso é maravilhoso a gente ouvir coisas assim. E não tem tanto tempo nada, professor, nós estamos falando aí de 2024 que nós encontramos com ele, ano passado, né? E a gente vê essa provisão até hoje. Bom, nós citamos aqui de gente que a gente conhece. Se a gente for buscar aí informação que muitas vezes os pastores nem comentam, né? Aí nós vamos ver histórias e mais histórias aí de provisão. Isso é benção. Bom, professor e presbítero Edivaldo, para a gente encerrar a nossa lição, Jesus, o pão que desceu do céu. Até agora nós falamos muito da integralidade do homem, né? Falamos aí principalmente do corpo, do físico, mas agora vamos falar um pouquinho desse espiritual. Qual o real interesse da multidão? No dia seguinte do milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e o verso 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aí Jesus, no ponto 2 aqui, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois se trata do próprio Jesus, a palavra que ele carregava, pregava. E o ponto 3 eu quero ler aqui, a gente fecha. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Olha que interessantíssimo isso aqui. Jesus cuida do corpo, da mente, mas o principal foco de Jesus é cuidar do espírito. As características do pão vivo, né? Vida espiritual. Jesus oferece vida espiritual aos que creem nele. Sustento divino, aqui que nós falamos da questão divina. Ele é a fonte de sustento e nutrição espiritual. A questão do pão vivo que desceu do céu é a sua origem celestial. Jesus veio do céu, destacando sua natureza divina. E é interessante, e aqui, devido ao tempo, já fecha a minha participação, no sentido de pão vivo. Segundo a cultura judaica, havia dois tipos de pães: o pão feito do trigo e o pão feito de cevada. A multiplicação dos pães é a multiplicação dos pães de cevada. Aquele menino tinha 2 pão de cevada. A cevada era um tipo de farinha que era usada pelos pobres da época e também alimentava os animais. Então o recurso se fazia disso. Mas o Jesus ele se destaca como o pão vivo, porque o pão vivo ele era feito de uma parte do trigo, da parte do trigo com maior nutriente. Eles pegavam, selecionavam aquele trigo, faziam a farinha, e daquele pão, com todo o nutriente que aquela farinha tinha, eles faziam o pão vivo, que era dado para a mulher depois que dava à luz, tinha feito o parto, e para o homem que voltava da guerra, para o guerreiro da guerra, para restaurar a vida daquela mulher que deu à luz, devido à perda de sangue, à perda de nutrientes com o parto, e do homem que volta da guerra, do soldado que volta da guerra. Então olha que interessante, Jesus ele é o pão vivo. Jesus ele se caracteriza como o melhor pão da sua época no sentido humano, mas ele é muito além disso, porque ele é o pão divino, ele é o pão que desceu do céu. Bem colocado aqui pelo nosso professor em relação à questão do maná, né? Ele é maior do que o maná. João diz que ele se fez carne. Aí entra a questão da ceia, né? Ele se deu como pão pelas suas pisaduras, diz o profeta Isaías, nós fomos sarados. Então ele se deu, né? Isso é maravilhoso demais.
outra analogia legal da gente parar para refletir, pena que o nosso tempo não dá para a gente fazer isso. Mas, professor, se a semente de trigo cair no chão e ela não morrer, não tem vida, né? Precisa, né, alguém morrer para que a vida se manifeste, né? É o que Jesus ensinou aí. Ele estava falando em parábola de si mesmo, né? Que ele seria essa semente que brotaria, né, e frutificaria de forma multiplicadora, né? E assim, é interessante, depois daquele desafio todo, né, ele desafia os discípulos, e a gente fez essa provocação aqui também, né, as perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, por que nós não estamos vendo mais sinais e milagres como víamos antes. E nesse ponto aqui, né, Jesus é mais específico, é mais claro, né, no que ele está falando. Ele chega a expor, né, o materialismo daquelas pessoas que iam até ele só porque comeram daquele pão, né? E nós estamos falando de uma época onde o trigo era muito mais nutritivo do que hoje, né? Há estudos nesse sentido, né, de uma tentativa de regresso ao super trigo, né, que se chama hoje nos artigos que tratam disso. O trigo que nós temos hoje é muitas vezes inferior àquele, né? E Jesus estava dizendo, né, que esse pão que restaurava, né, a força do guerreiro, que restaurava a força, né, da parturiente, né, restaurava a força daquela que acabou de dar à luz, aquele pão tão potente, tão nutritivo, né, estava muito aquém da nutrição que Jesus oferecia, sendo ele o pão vivo que desceu do céu. Asaf, né, teve essa. Asaf era levita e músico, né? Porque tem levita que é músico, né? Não todo levita é músico, como se pensa, né, de forma comum, mas no caso de Asaf era levita, músico e era profeta, né? Então ele tinha revelações de Deus que outras pessoas não tinham acesso, e algumas dessas revelações, né, foram registradas, como o Salmo 78 de sua autoria, né? Ele diz lá, verso 23, que quando o Senhor livrou o povo de Israel da escravidão no Egito, ele abriu janelas no céu, né? Deus abriu janelas no céu e derramou sobre eles pão dos anjos, olha só, né? E ele quando Jesus traz essa analogia, né, e ele fala, eu sou o pão vivo, seus pais comeram aquele maná no deserto e todos eles morreram, né? Mas comigo não vai ser assim, né? Quem provar, né, desse pão nunca vai morrer. Ele está dizendo que é muito superior àquele trigo daquela época, que era muito superior ao de hoje, e ele que era muito superior também àquele pão dos anjos que veio direto do céu para os homens comerem. E o próprio Asaf fala disso, né? Se você lê o Salmo 78, né? Se você lê os 12 salmos que ele compôs, os 50, os 73 até o 83, ele apresenta o Messias nas suas canções e canções proféticas, né? E ele diz que foi com braço forte, com mão estendida, com a destra, com a mão forte estendida, que Deus tirou aquele povo do Egito, né? Se você ler direitinho, né, principalmente se você ler no texto original, né, e fizer uma boa exegese, você vai ver que ele está falando de Jesus, né? O Deus que tem braço, né, é o Deus homem. O Deus que tem mão direita é o Deus homem, né? E foi ele a rocha de Israel, né? Você
Pode ler toda a Bíblia, você vai encontrar essas referências. Quem é a rocha? Por que a nossa rocha não é como a rocha dos outros povos? Né? Por que o nosso Deus não é como o Deus dos outros povos? Porque Ele andou no nosso meio, né? Ele morou conosco, né? Ele viveu entre nós. Então, se a gente olhar para a Bíblia como um todo, né, isso que Jesus está dizendo aí, já fica claro para quem é mais atento, né, na leitura. Verdade. Tabernaculou-se, né? A gente tinha tanta coisa para falar aqui, principalmente Paulo, né, só fechando aqui, ele falou que todos beberam da mesma bebida espiritual, todos beberam da mesma rocha, e ele até afirma, e essa rocha era Cristo. Pedra de Meribá. Tinha uma pedra andando com o povo no meio do deserto. Essa rocha era Cristo. Olha só. E a gente vê muita coisa ali que a gente poderia falar. Bom, você quer saber mais dessa lição maravilhosa? Domingo, de 8 às 10 da manhã, você tem a oportunidade de estudar essa lição in loco em qualquer uma das nossas igrejas, Assembleia de Deus, Caratinga. Você é o nosso convidado. Professor Joás, presbítero Edivaldo, obrigado pela participação. Deus abençoe vocês e semana que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos de volta com mais uma lição. É a lição de número 5. Nós estudaremos a verdade que liberta. Fiquem todos com Deus e até lá. Forte abraço.